O posto São Cristóvão. Eu já sabia que aquela noite seria diferente quando senti o cheiro de chuva misturado com algo que não conseguia identificar. Algo doce demais para ser normal. Meu nome é Roberto, sou caminhoneiro há mais de 20 anos. E o que aconteceu comigo numa madrugada de setembro na BR-16, entre Curitiba e São Paulo, ainda me deixa sem dormir direito quando penso nisso. Era uma segunda-feira, por volta das 3 da manhã. Eu estava transportando uma carga de móveis para uma loja em Guarulhos. O combustível estava acabando e eu precisava urgentemente de um posto. A estrada estava completamente deserta, só eu e o barulho constante do motor do meu Volvo. O rádio tocava aquelas músicas sertanejas de madrugada, mas a recepção estava fraca, chiando bastante. Eu já dirigia há mais de 6 horas seguidas e começava a sentir aquele peso nos olhos que todo caminhoneiro conhece bem. Foi quando vi as luzes. No início, pensei que fossem apenas os faróis de outro caminhão vindo na direção contrária, mas conforme me aproximei, percebi que eram luzes fixas, como as de um posto de combustível. Estranho, porque eu conhecia bem aquele trecho e não lembrava de nenhum posto naquela localização específica. Mas o ponteiro do tanque já estava no vermelho havia alguns quilômetros, então não tinha escolha. O primeiro sinal estranho foi a placa do estabelecimento. Quando parei em frente às bombas, consegui ler: Posto São Cristóvão, desde 1967. Era uma letra antiga, daquelas pintadas à mão, que não se vê mais hoje em dia. A tinta estava desbotada, como se tivesse ficado décadas exposta ao sol e à chuva. O que mais me chamou a atenção foi o preço do combustível. R$ 2,15 o litro, de diesel. Em 2019, isso era impossível. O preço estava acima dos R$ 4,00 há anos. Desci da cabine e percebi imediatamente que algo estava fora do lugar. O silêncio era absoluto. Nem o barulho dos carros na rodovia conseguia quebrar aquela atmosfera pesada. O chão do posto era de paralelepípedo antigo, não o asfalto comum que todos os postos modernos têm. As bombas eram daquelas analógicas, com os números girando mecanicamente. Nunca tinha visto uma dessas funcionando. Um homem apareceu na porta da pequena loja anexa ao posto. Devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos, vestindo um macacão azul desbotado, com o nome Seu Manuel bordado no peito. Ele se aproximou com um sorriso gentil, mas seus olhos pareciam distantes, como se olhassem através de mim, não para mim. "Boa noite, companheiro. Vai completar?" Perguntou com uma voz que soava estranhamente familiar, embora eu tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. "Completa o tanque, por favor. Aceita cartão?" Perguntei, tentando manter a conversa normal. Ele fez um gesto vago com a mão. "Aqui só dinheiro, amigo, mas o preço compensa." Enquanto ele abastecia o caminhão, entrei na loja para comprar um café e talvez alguma coisa para comer. O interior era como uma viagem no tempo. Prateleiras de madeira velha, produtos com embalagens que eu não via há décadas, latas de óleo de motor com marcas que não existiam mais, refrigerantes em borrachas de vidro retornáveis e até aqueles chocolates surpresa que pararam de fabricar nos anos 80. No balcão, uma mulher de meia-idade organizava alguns papéis. Ela levantou o olhar quando me viu e sorriu de forma calorosa, mas havia algo em seus olhos que me causou um arrepio. "Quer um café fresquinho? Acabei de fazer." O café estava numa daquelas garrafas térmicas antigas de alumínio, e o cheiro era incrível. Melhor que qualquer café que eu já tomara na estrada. Paguei R$ 2,00 pelo café e alguns biscoitos. Em 2019, aquilo custaria pelo menos uns R$ 8,00 em qualquer posto. Quando voltei ao caminhão, seu Manuel já havia terminado o abastecimento. "Deu R$ 150,00 certinhos", disse ele, entregando-me um recibo manuscrito num papel amarelado. O recibo não tinha CNPJ, nem endereço, nem nada moderno. Apenas Posto São Cristóvão. E obrigado pela preferência, escrito numa caligrafia caprichada.
Paguei em dinheiro e estava prestes a sair quando seu Manuel segurou meu braço de leve. Companheiro, você tem família esperando em casa? Tenho sim, esposa e 2 filhos. Respondi, estranhando a pergunta. Ele assentiu lentamente. Então, dirija com cuidado. Essa estrada, às vezes ela cobra o preço de quem não respeita. Achei um comentário esquisito, mas agradeci e subi no caminhão. Quando liguei o motor e acendi os faróis para sair, virei-me para acenar uma última vez e o posto tinha se apagado. Não só as luzes, tudo, como se alguém tivesse desligado um interruptor geral. Pensei que fosse problema na rede elétrica e segui viagem. Cerca de 1 hora depois, parei num posto BR na entrada de São Paulo para usar o banheiro. Mostrei o recibo do abastecimento anterior, para o frentista, e a expressão dele mudou na hora. "Onde o senhor conseguiu isso?" perguntou examinando o papel com cuidado. "Num posto lá atrás na estrada. Por quê?" Ele chamou o gerente, um homem mais velho, que pegou o recibo com as 2 mãos como se fosse algo frágil. "Senhor, eu trabalho nessa região há mais de 30 anos. O posto São Cristóvão foi demolido em 1983, depois que o seu Manuel e a dona Maria morreram num acidente bem ali na frente." Senti um frio na espinha. "Impossível! Eu acabei de sair de lá. Conversei com eles, tomei café." Ele me levou até um quadro na parede da loja, uma espécie de memorial de postos antigos da região. Lá estava a foto em preto e branco do exato posto em que eu havia parado. As mesmas bombas antigas, a mesma placa desbotada. Na legenda, lia-se Posto São Cristóvão, 1967 a 1983. Em memória de Manuel Ferreira e Maria Conceição. Minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Mostrei que meu tanque estava cheio, que o recibo era real. Mas ele apenas balançou a cabeça e murmurou. "Terceiro caso esse ano. Sempre caminhoneiros. Sempre na madrugada. Sempre o mesmo recibo." Voltei para o caminhão completamente abalado. Terminei a viagem para Guarulhos no piloto automático, a mente fervilhando com explicações impossíveis. Cheguei ao destino, descarreguei a mercadoria e imediatamente liguei para minha esposa. É melhor aceitar do que ficar tentando explicar. Foram essas palavras que repeti para mim desde aquela madrugada, porque por mais que eu buscasse lógica, coincidência, alucinação, pegadinha, nada fazia sentido. O combustível estava lá, o recibo também, mas o posto não tinha. Guardei o papel comigo, dobrado, dentro da carteira. Deveria ter jogado fora, mas a curiosidade foi mais forte. Uma semana depois, voltei para a estrada. Mesmo trecho, mesma hora. Parte de mim queria provar que eu estava louco. Outra, que tudo era real. A madrugada estava igual. Neblina leve, estrada deserta e aquele cheiro doce no ar. Dirigia devagar, atento. Já ia desistindo quando o rádio começou a chiar. E juro que ouvi uma voz mulher sussurrando entre as interferências. Não era música. Era como se alguém dissesse meu nome. Reduzi a marcha, coração acelerado. E então, lá estava ele. O posto São Cristóvão. As mesmas luzes, as mesmas bombas. Tudo igual. Parei o caminhão. Desci. Dessa vez, não havia ninguém. A loja estava escura, mas dentro dela, uma sombra se movia. Uma mulher, parada atrás do balcão. O sorriso era o mesmo. "Café fresquinho, caminhoneiro", disse uma voz doce. Mas a boca dela não se mexeu. O medo me paralisou. Voltei para o caminhão tentando não virar de costas.
Quando abri a porta, o rádio ligou sozinho. Uma música antiga, daquelas dos anos 70. E entre uma estrofe e outra, ouvi a voz do seu Manuel. Eu avisei, companheiro. A estrada cobra o preço. Engatei a primeira e acelerei. Não olhei para trás. Quando vi as luzes de outro posto à frente, parei. O relógio do painel marcava 3h47, mas no celular eram 2h12. O tempo tinha voltado. No dia seguinte, mostrei o recibo a um amigo que entende de antiguidade. Ele olhou com seriedade e disse: Roberto, isso é papel jornal dos anos 70. A tinta também. Onde você arranjou isso? Não soube o que responder. Hoje, toda vez que passo por aquele trecho da BR-6, o rádio chia, mesmo com sinal forte. E às vezes, por um instante, sinto novamente o cheiro de café e diesel misturados. Nessas horas, eu só penso uma coisa: é melhor aceitar do que ficar tentando explicar. A carona de Helena. Na estrada, a solidão é companhia constante. O barulho do motor e o som do vento são quase uma trilha sonora da vida de quem passa mais tempo entre quilômetros de asfalto do que dentro de casa. Meu nome é Marcos, sou caminhoneiro desde os 18 anos. Hoje, com 42, já vi de tudo nas madrugadas do interior do Brasil. Animais cruzando na pista, neblina densa, acidentes terríveis. Mas nada, absolutamente nada, me marcou tanto quanto a noite em que encontrei Helena. Era início de agosto, por volta das 2h. Eu seguia pela BR-381, vindo de Minas Gerais em direção a São Paulo. O clima estava pesado, o céu sem lua, e o farol do caminhão parecia cortar a escuridão como uma navalha. Estava cansado, os olhos pesando quando vi uma silhueta na beira da estrada. Uma mulher, parada, de vestido claro e cabelos compridos. Estava completamente sozinha, no meio do nada. Reduzi o caminhão e parei no acostamento. Moça, o que faz aqui essa hora? Perguntei pela janela. Ela se aproximou devagar, o rosto meio escondido pela penumbra. Preciso chegar a Pouso Alto, disse com voz suave, quase melancólica. Meu carro quebrou. Olhei em volta, não havia carro nenhum. Nenhum sinal de acidente, nada. Mas algo no olhar dela me desarmou. Tinha uma expressão triste, perdida, que me fez lembrar da minha filha mais velha. Sobe aí, moça. A estrada não é lugar para ficar sozinha de madrugada. Ela sorriu, um sorriso tímido, e subiu na boleia. O ar pareceu esfriar instantaneamente. Seguimos em silêncio por alguns minutos. Ela olhava pela janela fixamente, como se soubesse cada curva da estrada. Resolvi puxar conversa. Mora em Pouso Alto mesmo? Morei, respondeu. Faz tempo que não volto. Aquela resposta me deixou um pouco confuso, mas deixei pra lá. O cheiro dela era marcante, um perfume leve de lavanda, desses antigos que lembram casa de avó, e apesar do frio, parecia tranquila, sem tremores, sem cansaço. Depois de um tempo, notei que ela encarava o retrovisor, não a mim, mas algo atrás do caminhão. Tá tudo bem, dona Helena? Perguntei depois que ela se apresentou. Tá sim. É que faz tantos anos que não vejo esse caminho assim. Ela suspirou. As árvores cresceram. Aquilo me soou estranho, mas continuei dirigindo. Quando passamos por uma curva mais fechada, ela pediu: Pode parar ali na frente, perto daquele cruzeiro? Encostei. Ela olhou para mim com um sorriso sereno. Muito obrigada, Marcos. Já cheguei. Ué, mas aqui não tem nada, moça. Tá longe ainda de Pouso Alto. Ela apenas balançou a cabeça. Eu sei, é aqui mesmo. Desceu do caminhão com calma, o vento soprando o vestido branco dela como um manto. Fiquei olhando enquanto ela caminhava até o cruzeiro. Parou diante da cruz, abaixou a cabeça e por um instante o farol iluminou algo no chão. Um pequeno arranjo de flores murchas e uma vela apagada. Pisquei. Quando olhei de novo, ela tinha desaparecido.
Corri para fora do caminhão, chamei, procurei em volta. Nada, nenhum vestígio, só o perfume de lavanda no ar. Voltei para o caminhão tremendo, o coração disparado. Peguei o celular, liguei o GPS e marquei o ponto. Prometi a mim mesmo que voltaria lá de dia. E voltei. No dia seguinte, ao amanhecer, parei o caminhão no mesmo lugar. O cruzeiro estava lá, como lembrava. Mas agora, com a luz do sol, pude ver a placa no chão coberta de folhas secas. Em memória de Helena Duarte, falecida em 1994. Que Deus a receba em paz. O chão ao redor mostrava marcas de velas antigas e havia flores frescas. Alguém ainda visitava o lugar. Fiquei uns minutos ali, tentando entender o que estava acontecendo. E quando entrei novamente na cabine do caminhão, o cheiro de lavanda ainda estava lá. Não sei explicar. Talvez eu estivesse cansado demais, talvez minha mente tenha pregado uma peça. Mas uma coisa é certa. Toda vez que passo por aquele trecho, vejo o reflexo de alguém no banco do passageiro. E por um breve segundo, sinto o perfume dela novamente. Desde então, nunca mais dei carona a ninguém depois da meia-noite. Algumas experiências são únicas e prefiro que permaneçam assim. O pedágio de 1973. Eu sempre fui um homem de estrada. Comecei a dirigir caminhão com 22 anos e desde então a BR-262 virou praticamente a minha segunda casa. Já vi de tudo nesse tempo: neblina espessa, acidentes feios, caminhoneiro dormindo no volante e até gente atravessando a pista no meio da madrugada sem explicação. Mas o que aconteceu naquela noite eu nunca consegui entender. Meu nome é Antônio, e esse é o tipo de história que a gente guarda por vergonha de contar, porque ninguém acredita. Mas depois de tantos anos, acho que é melhor aceitar do que ficar tentando explicar. Era junho de 2018 e eu voltava de Belo Horizonte com destino a Campo Grande. O relógio marcava 1h47 da manhã quando a chuva começou a cair pesada, dessas que fazem o limpador do para-brisa parecer inútil. O trecho era deserto e o GPS do celular tinha parado de funcionar. Tudo o que eu queria era chegar a um posto e descansar um pouco. Depois de uns 20 minutos, vi à frente um pórtico de pedágio. Achei estranho, porque naquele trecho da BR-262 eu sabia que não existia nenhum pedágio. Mas o letreiro estava iluminado, as cabines acesas e uma luz amarelada saía das janelas. Pensei, deve ser novo, não custa nada parar. Reduzi a marcha e segui para a cabine da direita. O atendente era um senhor idoso, de uniforme azul claro e boné com o emblema da rodovia. Tinha um sorriso simpático, mas o olhar distante. "Boa noite, patrão. Seguindo para onde?" perguntou. "Campo Grande", respondi, enquanto abria a carteira. Nem sabia que tinham colocado pedágio aqui. Ele riu baixo. "Ah, foi inaugurado faz tempo, mas pouca gente passa por aqui de madrugada." Paguei e ele me entregou um ticket de papel amarelado, impresso, com a data bem legível. 12 de julho de 1973. Olhei aquilo, confuso. "Ei, moço, essa data aqui tá errada, não tá?" Ele só sorriu, sem responder. "Boa viagem, seu Antônio. Cuide-se na estrada que a serra hoje tá traiçoeira." Congelei. Eu nunca tinha dito meu nome. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, a cancela levantou sozinha. Dei partida no caminhão e segui adiante. No retrovisor, vi o pedágio ficando cada vez menor, até sumir na neblina. Mas algo me incomodava. O ticket. A textura dele era diferente, como se fosse papel antigo, daqueles que amarelam com o tempo. Dirigi uns 20 minutos e decidi parar. Quando olhei de novo pelo retrovisor, não havia nada atrás. Nenhum pórtico, nenhuma luz, nada.
Achei que estivesse delirando de sono, mas guardei o ticket no porta-luvas. Na manhã seguinte, cheguei a um posto de combustível perto de Três Lagoas e comentei o ocorrido com outro caminhoneiro. O homem ficou pálido. Rapaz, você falou em pedágio nesse trecho? Assenti. Ele me contou que na década de 1970 existia mesmo um pedágio ali, mas que foi desativado depois de um acidente terrível em 1973. Um caminhão-tanque perdeu o freio na descida e bateu em cheio na cabine, matando o atendente e 2 motoristas que aguardavam na fila. Desde então, nunca mais reabriram um ponto. Mostrei o ticket a ele. O homem pegou, olhou e empalideceu ainda mais. É igualzinho aos que usavam antes do acidente. Até o carimbo é o mesmo. Voltei para casa atormentado. Pesquisei, perguntei a colegas mais antigos e todos confirmaram a mesma história. O pedágio existiu, sim, mas foi destruído e nunca reconstruído. O ticket, até hoje, está guardado comigo. O papel continua amarelado, com cheiro de fumaça antiga e o carimbo permanece nítido. 12 de julho de 1973. Pedágio BR 262, KM 421. Nunca mais encontrei aquele lugar, nem de dia, nem de noite. Mas às vezes, quando passo por aquele trecho, o rádio do caminhão chia e o GPS perde o sinal. E por alguns segundos, vejo uma luz fraca ao longe, como se um pedágio ainda estivesse ali, esperando o próximo motorista desavisado parar. Alguns trabalhadores dizem que são tão dedicados que nem a morte consegue aposentá-los. A melodia fantasma do PX. Meu nome é João Batista e desde moleque sempre sonhei em ser caminhoneiro. A estrada era a liberdade, sabe? O asfalto correndo sobre as rodas, o vento batendo no rosto, o cheiro de diesel. Mas também aprendi que, quando a noite cai, a estrada fala. E às vezes, o que ela diz, a gente preferia não ouvir. Era abril de 2017, uma madrugada na BR-116, sentido Juiz de Fora. O céu estava limpo e eu seguia tranquilo, ouvindo música no PX, aquele rádio de comunicação que a gente usa para falar com outros caminhoneiros. De repente, o som ficou cheio de estática e uma melodia suave começou a tocar, como se alguém tivesse sintonizado uma rádio antiga. Era uma canção lenta, com violino e voz feminina, dessas que lembram as dos anos 50. O curioso é que o som vinha só do meu PX. Mudei de canal várias vezes e a música continuava. Pensei que fosse interferência, até que uma voz feminina, doce e arrastada, disse: "Boa noite, motorista. A estrada hoje tá calma, mas cuidado com o KM 342. Gelei. Aquilo não era gravação de rádio, era uma voz falando comigo. Peguei o mapa mental da estrada e percebi que o quilômetro 342 ficava a uns 15 minutos dali. O coração disparou, mas não parei. Quando me aproximei do trecho, o PX voltou a chiar e a melodia sumiu. Então vi algo que nunca vou esquecer. Um caminhão tombado na pista contrária, fumaça saindo da cabine. Parei imediatamente e corri para ajudar. Mas o caminhão estava vazio. A carga espalhada, a porta aberta e o rádio PX do veículo tocando a mesma melodia que eu tinha ouvido. Chamei a polícia rodoviária. Eles chegaram meia hora depois e ficaram confusos. Disseram que o acidente havia acontecido 2 dias antes e que o motorista, um homem chamado Sebastião Faria, tinha morrido na hora. O caminhão ainda estava ali, porque aguardavam remoção da carga. Voltei para o meu veículo atordoado. Antes de ligar o motor, o PX chiou de novo. Obrigada, João. A estrada segue em paz agora. Desliguei o aparelho e nunca mais usei PX desde então. Mas às vezes, quando cruzo aquele trecho, juro que ainda ouço o eco daquela música antiga. Como se alguém ainda estivesse tentando avisar os motoristas do perigo à frente. O loop da BR-153. Me chamo Carlos Medeiros e há mais de 25 anos vivo da estrada. Sou do tipo que conhece cada curva, cada posto,
cada buraco do asfalto. Mas naquela noite, nem toda a minha experiência me salvou do que vivi. Era outubro de 2020, por volta das 2 horas da manhã. Eu transportava uma carga de frangos congelados de Goiânia para Londrina. O trecho da BR-153 era conhecido por ser monótono, longas retas e pouca iluminação. Tudo estava normal, até que percebi algo estranho no painel. O odômetro estava travado no mesmo quilômetro há mais de 10 minutos. Pensei que fosse defeito, mas então percebi que o mesmo posto de beira de estrada aparecia de novo e de novo. Primeiro achei coincidência. Muitos postos têm a mesma fachada. Mas não. Era o mesmo, com a mesma placa de preço, o mesmo cachorro dormindo na frente e até o mesmo caminhão azul estacionado. Dei mais uma volta e contei o tempo. Exatamente 7 minutos entre cada retorno ao mesmo lugar. Era como se eu estivesse preso num loop temporal, refazendo o mesmo trecho sem conseguir sair. Desliguei o motor e fiquei parado no acostamento, tentando entender. A estrada estava em silêncio total. Então vi uma figura caminhando pelo meio-fio, um homem com um uniforme de frentista e um boné antigo todo desbotado. Ele parou ao lado do caminhão e bateu na porta. "Boa noite, companheiro. Tá rodando há muito tempo." Assenti, ainda atônito. "Acho que sim, não tô conseguindo sair desse trecho." Ele olhou para o horizonte e disse com calma: "Ninguém sai enquanto não entende." Antes que eu perguntasse o que queria dizer, ele se afastou e desapareceu na neblina. Tentei seguir viagem, mas o motor não pegava. Só quando amanheceu, o caminhão ligou normalmente. Olhei o GPS. Eu estava a 15 quilômetros antes do ponto onde tudo começou. No posto mais próximo, contei o que houve a um colega. Ele empalideceu. Disse que desde 1985, motoristas relatam o mesmo fenômeno naquele trecho. Um frentista morreu atropelado ali, e dizem que quem entra na faixa dele fica rodando até amanhecer. Hoje, sempre que passo pela BR-153 à noite, faço o sinal da cruz. E nunca mais ultrapasso o quilômetro 457. Mesmo que o caminho pareça mais curto. A Fazenda São Benedito. Eu não sou caminhoneiro, mas a história que vou contar aconteceu comigo quando eu trabalhava de entregador rural no interior de Minas Gerais. Meu nome é Elias e em 2015 eu fazia transporte de insumos agrícolas para fazendas pequenas da região de Iturama. Numa tarde de novembro, o dono de um armazém me pediu para levar uma carga até uma tal fazenda São Benedito, que ele dizia ter voltado a funcionar depois de anos abandonada. O caminho era difícil, estrada de terra e mata fechada. O GPS não mostrava o trajeto e eu tive que seguir as indicações anotadas num papel. Depois de quase 1 hora, encontrei o portão. Uma placa enferrujada com o nome São Benedito e correntes novas segurando a entrada. Toquei a buzina e um homem alto, magro, apareceu de trás da porteira. Usava chapéu de palha e roupa de lavrador. "Pode entrar, moço. O patrão está esperando lá na Casa Grande." Atravessei o portão e segui uma estradinha de barro até um casarão antigo, todo de madeira, mas bem conservado. 3 pessoas me esperavam na varanda. Um senhor de terno branco, uma mulher de vestido azul e uma menina com trança. Todos sorriam, um sorriso bonito, mas parado demais, sem piscar, sem mexer o rosto. Descarreguei os sacos de ração e o homem me ofereceu café. Aceitei por educação. O gosto era amargo, metálico, como se fosse feito com água enferrujada. Enquanto bebia, notei algo. Nenhum som de bicho, nenhum vento, nada. Era como se o mundo tivesse ficado em pausa. Despedi-me rápido e voltei para o caminhão. Quando olhei pelo retrovisor, a menina ainda estava parada no mesmo lugar, sorrindo. Peguei a estrada de volta, mas algo estava errado.
A viagem parecia mais longa, o caminho diferente. O GPS, que antes não funcionava, agora mostrava sem rota existente. Depois de quase 2 horas, finalmente vi luzes, um posto de combustível. Parei para abastecer e perguntei ao frentista: Amigo, quanto falta para a Fazenda São Benedito? O homem me olhou assustado. Fazenda São Benedito? Sim, acabei de sair de lá. Ele balançou a cabeça. Essa fazenda pegou fogo em 1994, moço. Morreu todo mundo lá dentro, o dono, a esposa e a filha. Nunca reconstruíram. Mostrei o recibo da entrega. O papel estava amarelado e o carimbo dizia: recebido em 12/11/1993, Fazenda São Benedito. Voltei lá no dia seguinte acompanhado de um colega. O portão ainda estava lá, mas o que encontrei além dele foi só ruínas e cinzas. Nenhuma casa, nenhuma varanda, só o cheiro distante de café queimado. Desde aquele dia, nunca mais aceitei entregas sem endereço no mapa. Alguns lugares, por mais que pareçam acolhedores, ficaram presos em um tempo que não existe mais.